E vamos agora mudar novamente de assunto, vamos falar de saúde, vamos falar de coronavírus, Covid-19. Está tirando o sono do prefeito Renato de Castro. Prefeito Renato de Castro, desde o início dessa pandemia, vem tomando decisões, depois volta atrás. Eu me lembro bem que no início do fechamento do comércio, o prefeito falou que não ia fechar, teve reunido lá no Paço Municipal com empresários que fizeram aí um protesto. Ele falou que segunda-feira eu abro, né? Depois não abriu, depois falou que reabriu o comércio, e aí depois reabriu, aí fecha comércio, abre comércio, lockdown, anuncia para o final de semana, e agora já mudou de novo de pensamento, e ele reuniu lá com o pessoal, com o segmento da sociedade, para anunciar que vai reabrir o comércio de novo, ficar até as 23 horas. Põe na tela a primeira parte da coletiva do prefeito Renato de Castro. Bom, vamos lá. Período de pandemia, e esse comitê de enfrentamento aqui tem que tomar as decisões daquilo que nós vamos colocar num decreto, tá certo? Então, por que nós criamos esse comitê de enfrentamento? Para não ter que tomar as decisões sem escutar a sociedade, que é extremamente importante que a gente escute cada setor, cada ramo de atividade, para que nós possamos tomar as decisões corretas. As decisões deste comitê são tomadas baseadas principalmente não, acho que quase que exclusivamente, em dois fatores, né? O enfrentamento do coronavírus, né, da Covid-19, tentando preservar o máximo de vida das pessoas, o problema econômico. Então a gente tem aqui que levar em consideração duas coisas. As pessoas não podem padecer desse mal do coronavírus, né? E também nós não podemos matar os empregos da cidade e temos que deixar aí as pessoas trabalharem, porque é a história daquilo. O que é essencial? Essencial é todas as atividades que um pai de família, uma mãe de família defende o pão de cada dia. Na semana passada, o governador baixou um decreto em que faria um lockdown a cada 14 dias, 14 por 14. Fecharia por 14 dias e depois uma flexibilização de 14 dias. Aqui em Goianésia nós fizemos uma análise da nossa matriz de risco, né, como é que está a nossa situação de sanitária versus aquilo que o setor público tem de suporte para oferecer para a população. E aí, este comitê decidiu que nós faríamos um lockdown bem mais palatável do que o do governador. Um lockdown bem mais amigável, tá certo? Em que nós permitiríamos as atividades econômicas de segunda a sexta, de uma maneira normal, até às 19 horas, e um fechamento mais rigoroso nos finais de semana, sábado e domingo. E não de 14 dias. Nós tomamos a decisão por 7 dias, que valeu até ontem, e aí hoje nós estamos aqui para tomar a decisão que seja para os próximos 7 dias ou para os próximos 14 dias. Então, a decisão aqui que nós precisamos de tomar é o seguinte: nós vamos passar para vocês as informações da Secretaria de Saúde, como estávamos há 7 dias atrás e como estamos hoje, né? E aí nós vamos ver como é que está o nosso boletim epidemiológico, para a gente decidir se a gente aperta um pouco mais, se a gente mantém como está, ou se a gente dá uma flexibilizada. Eu adianto que, como economista, eu defendo muito a economia. Eu sei a importância dos empregos, eu sei a importância do trabalho na vida das pessoas, né? Mas como prefeito, eu também não posso considerar só a importância do trabalho e da renda na vida das pessoas. Eu tenho também que considerar o risco sanitário que o coronavírus impõe a nós hoje. Então, são decisões extremamente importantes que a gente tem que tomar, porque se flexibiliza demais, nós podemos correr um risco maior.
Se a gente arrocha demais, a gente também estrangula a economia, e isso também eu acho que é extremamente prejudicial para a nossa sociedade. Então, as decisões são tomadas baseadas nisso. Então, ninguém mais que eu quer flexibilizar e quer abrir tudo e vamos embora. Mas eu também, como prefeito, não corro da responsabilidade. Eu sei que a responsabilidade pela vida das pessoas da nossa cidade é minha. Então, quando chega a falecer alguém, eu me sinto extremamente triste e me sinto, de certa forma, até culpado, porque nós temos lutado há mais de 4 meses para que não para que a gente não perdesse ninguém. A ideia era não ter morrido ninguém. Já estamos com 7 óbitos, mas eu me sinto responsável, então é pesado para mim isso, mas eu sei também da importância que tem o trabalho e as pessoas poderem defender o seu pão e continuar as empresas abertas e a gente continuar trabalhando. Então, eu fiz essa explanação aqui. Daqui a pouco, vou passar agora a palavra aqui para o Rafael, para ele contar para a gente como é que está a estrutura da saúde de Goianésia, o que nós conseguimos na última semana e qual é a nossa expectativa já para essa semana, em termos de estrutura da nossa Secretaria de Saúde. E depois o Dr. Marcos vai falar um pouquinho a respeito desses protocolos precoces aí, que tem circulado bastante na internet. E aí sim, nós vamos ouvir cada um de vocês para que a gente possa tomar a decisão do que vai acontecer nos próximos 14 dias. Beleza? Aí está a fala inicial do prefeito, né, iniciando que vai abrir tudo. E agora o secretário adjunto, Rafael Cardoso, fala em relação a esses contraversos, esses números que para muita gente não são a real situação da Covid-19 em Goianésia. E na sequência o Dr. Marcos Vinícius vai falar em relação à questão dos medicamentos que serão passados para a comunidade de Goianésia com receituário. Põe na tela para a gente, de início, Rafael, depois o Dr. Marcos Vinícius. Um colegiado para fazer isso. Não são muito boas as notícias de uma semana para cá, porque a gente vê os casos subindo, a gente vê a circulação de pessoas continuar a mesma, a não ser nos horários que eram restritos. O que aconteceu na sexta-feira foi lamentável, né? Nos supermercados, nos bancos, nas casas lotéricas, postos de gasolina. A gente viu ali que a gente não teve nenhum pingo de bom senso da parte dos donos desses estabelecimentos, né? Que não proibiram a entrada daquela multidão. Então, tudo que foi pensado em fazer para a gente diminuir uma circulação, ela dobrou no dia anterior. Então, nós da Secretaria de Saúde não acreditamos que vai ter alguma melhora devido a isso. Vou falar para vocês aqui, para vocês terem uma noção de como estávamos dia 1º, e aí eu vou te falar o de ontem, que ainda não teve a alteração para hoje. No dia 1º/7, nós tínhamos apenas 308 suspeitos. Atualmente infectados naquele dia, eu tinha 25 e 6 óbitos. Eu tinha 1.519 descartados e 177 confirmados. Uma semana depois, eu já estou com 417 suspeitos, 1.665 descartados, 215 confirmados e atualmente infectados 35, recuperados 173 e um óbito a mais no decorrer dessa semana. Então, a gente vê que os números não param, né? E a gente acredita que não vai parar, porque essa mobilidade de sábado e domingo foi diminuída, ela foi aumentada nas casas, nas chácaras, em locais de evento. Então, a gente tentou fazer uma ação para poder seguir um pouco o regramento do governo, para ver se tinha uma diminuição, mas isso depende da população aderir, e a gente viu que isso não foi feito como a gente pensava, né? A gente pensava que a população iria ter uma atenção maior nesses 2 dias, acalmar um pouco a movimentação, mas infelizmente não foi o que aconteceu. A gente já vem estudando muito a questão da medicação. A medicação que todo mundo se fala hoje em dia, que é a ivermectina, ela tem disponível. Muitos médicos têm prescrevido já, então a gente está tentando fazer uma ação para comprar mais, uma quantidade maior, azitromicina.
todos esses que todos ouvem falando aí, e de colocar mais a disponibilidade para os médicos fazerem isso. Então, se Deus quiser, até na segunda-feira a gente já tem uma quantidade bem maior. A gente tem negociado com alguns hospitais a atenção a respeito de UTI também. Temos ido atrás do Estado para ver o que ele pode nos ajudar em relação a isso, que a gente tem algumas cadastradas, mas ainda não liberadas, né? E a gente queria muito que a gente tentasse chegar num ponto de consenso entre economia e saúde, mas isso depende muito da população. Então, chega num ponto que a secretaria faz a parte dela, o prefeito faz a parte dele, mas não basta só aí. Então, eu acho que eu vou passar agora para o Dr. Marcos, para falar a respeito dos protocolos. Depois a gente passa para a palavra para vocês darem opinião a respeito disso, a respeito do que a gente pode mudar, reabrir, e vamos definir todo mundo junto. Bom dia a todos. A questão dos protocolos do tratamento precoce, tem que deixar claro que vai ser distribuído sempre com receita médica, sempre respeitando a autonomia do médico. O que o médico prescrever vai ser o que vai ser disponibilizado pela farmácia municipal do município. Temos que relatar que não existe nenhum estudo científico comprovado, mas existem estudos estatísticos, que um é diferente do outro. Pela estatística, em alguns locais que foram colocados esse protocolo de tratamento precoce, houve uma queda no índice de pessoas que agravou para a UTI. Então, tem uma estatística que prova isso. Seriam essas medicações prescritas pelos médicos. Teria tanto um protocolo A, B ou C. Porque alguns médicos prescrevem cloroquina, outros não. Alguns prescrevem corticoides, outros não. Então, estava conversando com o secretário aqui, junto com a junta médica, o comitê médico. A gente já teve algumas reuniões por celular, que vai ter essas medicações a partir do momento que o paciente procurou a UPA e o médico prescreveu, vai ser disponibilizado esse kit. Tem que deixar claro que esse kit não é profilático, gente. Não existe nenhuma profilaxia. O que é a profilaxia? Prevenção. A prevenção é o uso da máscara, higienização das mãos, todas aquelas normas sanitárias que já estão aí, todos estão cansados de escutar. Então, assim, esse kit Covid que vai ser disponibilizado dentro de Goianésia, ele vai ser disponibilizado através de receita médica para o paciente que tem sintomas. A gente não vai sair distribuindo como profilaxia, porque isso aí gera graves danos à saúde do próximo também. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Mas para o paciente que está sintomático, que vai na UPA, para ele não sair de lá só com uma receita de pirona, a gente vai ter as medicações disponíveis, mas isso respeitando o receituário médico e a conduta médica. Então cada médico tem sua conduta e tem que ser respeitada. Mas vai ter o kit Covid, que tanto é falado na sociedade aí. Com a ivermectina, né, Rafael? Com todas as medicações que o médico prescrever. Que vai de A a D. Não vou falar nomes de medicamento aqui, porque cada médico tem sua conduta e está baseando no estudo. Hoje se polarizou em dois grupos, né, A e B. Então cada médico tem sua conduta e vai ter essas medicações disponíveis na prefeitura. Muito obrigado. E lembrar que não é profilático, gente. Não é prevenção, é tratamento. Tá aí, ivermectina para a população, correndo atrás agora dos respiradores, das UTIs. Dr. Hélio Antônio de Souza, médico e secretário de Saúde do Estado de Goiás, e também ele é deputado estadual, no mês de abril, alertou, ele apresentou um requerimento onde colocava lá na Assembleia Legislativa para que fosse usado o CREDEC aqui de Goianésia para um hospital de campanha. O governador nem tchum, o prefeito também não correu atrás. Colocou a policlínica que fosse um ambulatório, nada aconteceu. E a questão das UTIs, a questão dos respiratórios, dos respiradores, aqui de Goianésia, todo mundo viu o que aconteceu. Semana passada, 4 mortes, né, 3 em um dia só, e eles pensavam que o caos não iam chegar em Goianésia. Estava na cara que, com as atitudes que estavam tomando o secretário de Saúde, a secretaria de Saúde,
que não estava correto, que poderia ter esse número exorbitante que o Rafael falou agora. Agora, eles estão correndo atrás de fazer parceria com o Hospital Particular de Goianésia para a contratação de 5 leitos hospitalar de UTI. Estão correndo atrás para arrumar mais respiratórios, né? Ou seja, respiradores. E a gente vê que abriu os olhos. Muitas vezes o repórter perguntava a pergunta que tinha que ser respondida, eles faziam piada e até maldade com a gente. Falava que você está torcendo para o Covid? Eles faziam essa pergunta na rede social e até mesmo ao vivo, né? Quando o repórter indagava a situação da saúde, que era normal. Então, complicou para a Goianésia e agora tem que correr atrás mesmo, né? Tem que tomar as providências, porque vidas estão saindo da nossa sociedade devido ao Covid-19. O prefeito fecha agora o nosso programa falando em relação à volta atrás de que o comércio vai ser aberto normalmente no final de semana. E você fica com a entrevista para fechar o programa da segunda parte da coletiva do prefeito Renato. A gente vai voltar amanhã com mais informações. Mas antes, você fica com a coletiva do prefeito Renato de Castro. Um abraço. O tiro parece que saiu pela culatra, né? A ideia era diminuir a mobilidade social, diminuir a dinâmica social, né? Mas parece que quando a gente aperta de um lado, a sociedade vaza por outro. E em que pese a sociedade, de uma maneira geral, está todo mundo com medo do vírus, me parece que a grande maioria da sociedade se cansou de ficar em casa e quer correr algum risco ou não aguenta mais ficar em casa. Então é isso aí, você fecha o mercado, o cara vai na véspera. Você fecha o comércio inteiro, o cara vai para a festa. Você fecha o boteco, o cara vai para a festa. Você fecha, proíbe de vender cerveja aqui, de vender bebida alcoólica, o cara vai comprar em Hortolândia. Então, me parece que não está adiantando mais. Me parece que não está adiantando mais. Então, agora o que a gente tem que fazer é o quê? É buscar dar suporte, né? Fazer esse tratamento precoce, arrumar respirador,